O ano mal começou e Curitiba já tem metade dos casos de dengue que teve em 2023 inteiro. Situação que coloca a saúde pública em alerta e também a população. Boa parte dela residente em condomínios. Para que a zeladora e nem ninguém corra esse risco, as áreas comuns são monitoradas para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Nos pratinhos das plantas não havia água acumulada. Já na calha... Esse é um trabalho constante, é uma preocupação que a gente tem muito grande. A gente sabe que basta um pequeno foco aí para ter dengue, para se propagar. Então a gente faz esse trabalho, a zeladora já tem no seu dia a dia que ela precisa analisar todas essas áreas. Então as áreas comuns do prédio, ela analisa todas essas áreas. Então analisa pratinho, planta, seja o que for. E se tiver alguma outra área que não seja área comum, que seja uma área dentro de uma unidade, dentro de um apartamento, a gente conversa com esse morador. Orienta para que ele tome esse cuidado exatamente para que todo mundo possa se cuidar. Nos corredores e elevadores do prédio, o aviso do síndico convoca a todos para a guerra contra o Aedes aegypti. Dona Maria Nazaré leva a prevenção a sério. A quantidade de água para cada planta da sala é controlada. Meio litro cada é o suficiente para não acumular. A sacada aqui da Dona Nazaré é apertadinha, mas tem espaço para muitas plantas. Ela adora. Olha só quantas plantinhas. Dá para ver, se você ver aqui o detalhe no meu dedo, que a terra está seca. Não é que falta água, não. É que a Nazaré coloca só o suficiente para cada uma das plantas. Não precisa pôr em excesso, porque o excesso de água faz o quê? Faz com que a água acumule aqui. E se a gente olhar, eu peguei um exemplo aqui aleatório. Esses dois pratinhos estão secos, não tem água acumulada. E quando chove e a água, porventura, vem a acumular, o que a Nazaré faz? Claro, vira os pratinhos para tirar o excesso de água. Eu sou alérgica horrivelmente, né? Então, uma picada de mosquito começa a coçar, começa a inchar, começa a ficar ruim, né? Aí tem que ter cuidado, não só comigo, mas com todo mundo. Tanto a administração quanto os moradores aqui do condomínio têm por costume, além de verificar aqui dentro dos apartamentos e do espaço em comum, olhar para o outro lado do muro, nesse terreno baldio, para ver se tem algum item, algum pedaço de plástico, algum pneu que possa vir a acumular água. Num primeiro momento parece que não tem nada, né? Mas se os moradores verificarem alguma coisa nesse sentido, algo que possa virar um criadouro do mosquito da dengue, certamente irão notificar a prefeitura para entrar em contato com o proprietário. Neste outro prédio, Rafael e os vizinhos temem o terreno ao lado. Ali há vários carros de leilão estacionados, muitos com portas e vidros abertos, possivelmente com água acumulada. E a gente não sabe como é que é a fiscalização deles nesse terreno, né? A gente nunca viu uma fiscalização direta, mesmo olhando aqui pela janela. Tem muita planta naquele canto. Você olha ali que tem pedaço de lata e a nossa preocupação é que ali se junte água e ali a gente não consegue ter um controle, né? O condomínio clube tem muita área verde. No ano passado foram encontrados focos do mosquito da dengue no antigo suporte dos guarda-sóis. As peças foram substituídas, assim como algumas plantas. Tinha bromélias nas áreas aqui comum do condomínio. Ele pediu para que eu substituísse a folhagem e foi feito tudo isso. Com síndico e moradores vigilantes, o mosquito da dengue não tem chance de atacar. Bom, eu recebo aqui no estúdio agora a doutora Luciana Lozic, ela que é advogada, especialista em direito condominial, entende muito desse assunto. Doutora, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, no caso dos moradores, eles podem ser multados por acúmulo de água, o síndico pode fazer essa fiscalização, como é que funciona isso? Boa tarde, Jason, boa tarde a todos. O combate à dengue, ele tem que ser uma conscientização coletiva, tanto do síndico, que trabalha junto com os zeladores, os prestadores de serviços no condomínio, quanto dos moradores. Porém, o síndico não pode, por exemplo, fazer a fiscalização dentro das unidades. Ele tem que se responsabilizar pela área comum. Mas caso ele necessite dessa fiscalização, ele pode chamar alguém da vigilância sanitária, um membro da vigilância sanitária, para que adentre a unidade, para que faça essa devida fiscalização. Ele só pode multar, Jason, e advertir se ele conseguir
visualizar dentro dessa unidade. Por exemplo, uma sacada mais baixa, que tem ali uma água acumulada, e ele pode sim utilizar as medidas do condomínio. E quando se fala nesses agentes da vigilância sanitária, quem é que pode autorizar e acompanhar essa visita deles, tanto na parte comum quanto as individuais? O síndico irá chamar esses agentes sanitários, caso ele suspeite de alguma unidade que esteja com muita planta, muita água acumulada, por exemplo, e aí ele mesmo pode adentrar com essa fiscalização e acompanhar a vigilância. Esse assunto da dengue, doutora, a senhora que inclusive presta atendimento a muitos condomínios, tem sido discutido nos condomínios, nas pessoas que moram em condomínios? Sim, Jasson, a gente tem orientado que os condomínios façam essa conscientização aos moradores. Então, quanto às áreas comuns, o que os síndicos podem fazer? Eles têm que observar, por exemplo, os elevadores que costumam acumular água no fosso, os ralos dos condomínios têm que ter telas. As piscinas, a gente tem que reforçar o cloro. Então, uma série de medidas que o síndico pode informar aos moradores que ele está fazendo em área comum e pedir para que eles observem dentro das unidades. E nessa situação de que está fazendo a conscientização, ou seja, o síndico está fazendo a parte dele, e houver resistência, a possibilidade de fato ser feito alguma coisa além de chamar a vigilância, ou seja, dentro desse condomínio, há possibilidade de se fazer alguma coisa? Sim, a lei da vigilância sanitária, ela prevê inclusive advertência e multa para esse condômino que seja resistente. E pode vir até ser lavrado auto de infração dentro dessa unidade devido a essa resistência do condômino. Então, os condôminos não podem impedir, é uma questão de saúde coletiva e tem que haver esse conhecimento e essa informação por parte do condomínio. Tá certo. Doutora Luciana Luzic, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente Jasson. aqui no nosso Condomínio BG. Você pode sugerir também reportagens sobre o tema, sobre condomínios, aqui no nosso 99926-1598, que é o WhatsApp aqui do BG, que a doutora Luciana Luzic vai dar sequência aqui junto com toda a nossa produção no assunto que você sugerir. Tá bom? Estamos aguardando. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Jasson. Até a próxima. Excelente tarde.